Ser corretor de imóveis é uma profissão que não nasceu ao acaso. É uma saga. Muitos foram envolvidos a favor e contra a consolidação da profissão. Pois para ser reconhecido, anos de luta foram travados. É o que relata o presidente do Sistema COFES-Cresce, João Teodoro da Silva. A Lei 4.116 foi a primeira que regulamentou a nossa profissão. Tivemos muita dificuldade em aprovar a Lei 4.116 porque a sociedade brasileira não reconhecia o corretor de imóveis como um profissional importante. Não reconhecia, simplesmente. Ela foi rejeitada várias vezes pelo próprio Congresso Nacional, e até que Ulisses Guimarães, falecido deputado Ulisses Guimarães, lá de São Paulo, pegou com a sua própria mão o projeto da Lei 4.116 e trabalhou a cabeça dos deputados, dos senadores daquela época e convenceu a todos eles de que era importante regulamentar a profissão de corretor de imóveis. A lei acabou sendo aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. E foi a sanção presidencial. Era o presidente João Goulart, na época, mas ele não quis assinar a lei. Ele disse, não, eu não concordo em assinar uma lei que vai pegar pessoas despreparadas, sem educação profissional, sem educação geral e dar uma regulamentação profissional legal para essa profissão. Eu não concordo. E devolveu a lei para o Congresso Nacional. E Ulisses Guimarães abraçou a lei e trabalhou todo o Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, que precisavam, que aqui na nossa República se precisa de maioria qualificada para derrubar um veto presidencial, eles precisavam reunir 2/5 do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, para derrubar o veto presidencial. E conseguiram derrubar. E uma peculiaridade que ninguém sabe, quando o Congresso derruba um veto presidencial aqui no Brasil, o presidente ainda fica com a prerrogativa de, se quiser, sancionar a lei. Mas o João Goulart não quis sancionar. Ele pegou a lei e devolveu para o Congresso. Eu não admito regulamentação para o corretor de imóveis. Mas, como o veto já tinha sido derrubado, aí assinou a Lei 4.116, o presidente do Senado Federal na época, que é o presidente do Congresso, e Auro de Moura Andrade era o senador que era o presidente do Senado e, portanto, o presidente do Congresso Nacional. E em 1976, 14 anos depois, essa lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E por que foi declarada inconstitucional? Na verdade, nós tínhamos várias profissões que, vamos chamar assim, um termo bem popular, mordiscavam o mercado imobiliário, fazendo negócios imobiliários. Nós tínhamos gerentes de bancos, advogados, engenheiros e gente mais humilde também, pessoas, vamos pegar aqui como exemplo, um açougueiro, um sapateiro, todas as pessoas que trabalhavam no comércio e que tinham facilidade de relacionamento com pessoas da sociedade, se arvoravam em trabalhar como corretor de imóveis. E não como profissão, mas como quebra-galho, para ganhar um dinheirinho extra quando aparecia um negócio imobiliário, sabia que alguém estava querendo comprar ou vender um imóvel e procurava fazer a intermediação e ganhar o seu comissionamento, ainda que clandestinamente. E para eles não interessava manter a lei regulamentada. E uma dessas profissões acabou ingressando na justiça, particularmente os advogados na época, eles ingressaram na justiça com uma ação de inconstitucionalidade. E o Supremo Tribunal, entendendo que porque a Lei 4.116 não exigia nenhum grau de escolaridade geral e nenhum tipo de formação técnica específica, decidiu que a lei era inconstitucional e pronto. Mas essa decisão, inicialmente, foi suspensa por um recurso ingressado no próprio Supremo Tribunal e ela ficou suspensa por aproximadamente 2 anos, até que a gente pudesse trabalhar a aprovação de uma nova lei. Então, a declaração de inconstitucionalidade aconteceu em 1976, mas nós tivemos um padrinho muito forte, chamado Arnaldo da Costa Prieto, que foi ministro do Trabalho na época, que abraçou a causa dos corretores de imóveis, entendia a necessidade da manutenção da regulamentação profissional e ele próprio escreveu um novo texto de lei, a Lei 6.530, que nós temos até hoje em vigor, e levou essa lei e convenceu o presidente Ernesto Geisel, na época,
a assinar a Lei 6.530. Obviamente, ela passou antes pelo Congresso Nacional, foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pelo Senado e desta vez sim, foi levada em mãos pelo ministro Arnaldo Prieto ao presidente da República e o presidente da República decidiu sancionar a Lei 6.530. Então, em 12 de maio de 1978, nós tivemos a sanção da Lei 6.530, que é a lei que permanece até hoje como regulamentadora, como lei de regência da profissão dos corretores de imóveis. Em maio de 1998 foi sancionada a Lei 9649. Essa Lei 9649 não tinha nada a ver com corretor de imóveis, nada a ver com profissões regulamentadas, mas ela trazia um artigo 58 com 9 parágrafos, se a memória não me falha, isso. E esses 9 parágrafos transformavam os conselhos em sindicatos, pura e simplesmente, porque acabava com a condição de autarquia. E aí, sem ser autarquia, os conselhos não poderiam fiscalizar, porque não teriam como absorver uma delegação de poder de polícia, então não poderia fiscalizar. Na prática, liquidaria também com os conselhos. Então nós tivemos que lutar mais uma vez contra esse artigo 58. Conseguimos fazer com que o Supremo Tribunal Federal derrogasse o artigo 58. Então, esse artigo é inconstitucional, não vale, então o artigo 58 fica completamente derrogado. Mas o STF omitiu-se em relação ao parágrafo 3º do artigo 58. E o parágrafo 3º dizia que os funcionários dos conselhos seriam regidos pela CLT. E aí ficou aquele limbo. É pela CLT ou não é pela CLT? Se não fosse pela CLT, seriam funcionários públicos. E aí eu desastre também para os conselhos, né? E para o próprio governo. E nós tivemos que lutar. Várias ações, no Brasil inteiro, de sindicatos de empregados de conselho, querendo que a gente assimilasse a condição de funcionalismo público para os nossos empregados. Mas não tinha como. Nós não tínhamos uma lei que determinasse isso, nós não tínhamos um plano de cargo de salário obrigatoriamente determinado pelo Poder Executivo, não tinha. Mas ficamos lutando com isso até 2001, né? Nós vamos ver na sequência. Veio, em maio de 2001, a ADI 1717. A ADI quer dizer Ação Direta de Inconstitucionalidade. E essa ADI, ela foi proposta justamente para que se declarasse as nossas autarquias como entidades privadas, e aí a gente teria, os funcionários dos conselhos como funcionários públicos, né? Em 2019, o governo resolveu propor a PEC, uma proposta de emenda constitucional número 108. E essa proposta de emenda constitucional transformava em entidades privadas todos os conselhos de classe. Mais uma dificuldade para a gente enfrentar, porque como a entidade privada, vinha novamente a dúvida, como a entidade privada, nós poderemos ou não poderemos fiscalizar a profissão, né? Tivemos que lutar também contra isso e, graças a Deus, conseguimos, com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade número 36, que fora proposta pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, por meio do Partido da República, e essa ADC, ela foi julgada favorável, ou seja, foi declarado que os nossos funcionários eram, sim, seletistas. Com isso, nós liquidamos os problemas que vinha enfrentando a nossa profissão para se manter regulamentada. Em 9 de agosto de 2022, depois da gente ter regularizado toda a situação, os conselhos estavam tranquilos, não tinha mais nenhum problema, beleza. Aí a gente estava comemorando 60 anos lá em Foz do Iguaçu. Comemorando 60 anos, aí vem o decreto bomba do presidente Bolsonaro, praticamente desregulamentando a profissão, né? Porque dava a possibilidade de que qualquer pessoa fosse corretor de imóveis, né? Só que nós estávamos reunidos em 1.600 corretores de imóveis lá em Foz do Iguaçu. E chamamos os nossos presidentes, todos estavam lá, eram 26 presidentes regionais, mais eu como presidente do federal, e todos os conselheiros federais estavam lá também, né? Nós tínhamos 50 conselheiros federais. Chamamos todo mundo ao palco, pegamos as mãos e apelamos a cada corretor de imóveis ali presente
que acionassem as suas bases, acionassem seus deputados, seus senadores, seus ministros de seus estados, enfim, para que a gente pudesse forçar a barra em cima da presidência da República para revogar o decreto 11.165. Aí a pressão toda que esses deputados, esses senadores fizeram em cima do presidente da República, fez com que, no dia seguinte, 8h30 da manhã, estava tomando café, meio cabisbaixo ainda, porque a gente não tinha conseguido muita coisa na prática. Ligo o meu telefone celular, estava aqui no meu bolso, como está hoje, toco o telefone, eu pego o telefone, quem que estava me ligando? O Bolsonaro. Ligando e pedindo desculpa, porque ele tinha cometido um erro, mas que na próxima edição do Congresso do Jornal do Diário Oficial da União, que sairia às 10 horas, isso era 8h30 da manhã, sairia a revogação do decreto do dia anterior. E aí veio a revogação. De fato, estava lá publicado. Por tudo isto, o seu voto é a consolidação de seu direito conquistado com muita luta para garantir a sua profissão, garantir sua vida profissional. Por isto, valorize sua luta. Saúde, sucesso e até a semana que vem.